pouquinho demorado para iniciar a gravação. Vai. Então, iniciando a aula do dia, hoje é 12 de março de 2021, né? O que a gente tem programado para essa aula de hoje? O que a gente tem programado para essa aula de hoje? Deixa eu ver aqui. Vocês estão me escutando? Tá tranquilo. Vocês me escutam, pessoal? Sim? Não? Sim, dá para escutar. Aham. Beleza. Então, para essa aula de hoje, eu quero mostrar para vocês, a ideia é nós fazermos a integração do banco de dados, das funções, né? Buscando dados em tabelas ou em consultas do banco de dados, tá? E daí poder utilizar o resultado dessas tabelas, dessas consultas, né? Dentro da função, tá? Então, eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso. E a gente já viu na aula passada a questão dos condicionais, né? E daí, após essa explicação, vocês vão fazer uma atividade aqui, que essa atividade é proposta, que daí eu vou explicar para vocês como é que ela vai ser e tal, tá? Então, essa é a ideia da aula de hoje. Eu deixei um material aqui, ó, nesse item 2, que é a integração de funções e banco de dados, tá? Então, aqui tem exemplos de atribuições. Toda vez que vocês utilizam o pgadmin, tá, como a interface para o SGBD, para o Postgres, para vocês acessarem os bancos de dados de vocês, toda vez que você cria aqui como se fosse um editor de texto, né, esse query tool aqui, vocês têm a possibilidade de gerar esse arquivo, né, para vocês gravarem aí as funções que vocês fazem, né, é como se fosse o código fonte de vocês, certo? E esse arquivo ele é o arquivo .sql. Então, esse arquivo .sql você consegue abrir dentro da ferramenta, né, para você olhar os códigos. Então, esse arquivo que eu disponibilizei para vocês, de exemplos, né, ele é um arquivo .sql que a gente consegue abrir aqui dentro da ferramenta do pgadmin, tá? Então, o que eu tenho aqui nesse material? Eu estou criando uma função, né, então, create or replace function. Eu estou chamando da função, ela se chama ftesta, atribuição, certo? Então, o nome da função é f, underline, testa, underline, atribuição. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Por favor, me interrompam. Então, o que essa função ela recebe de parâmetros, né? Ela recebe uma data como parâmetro de entrada, né? Como que eu sei que é um parâmetro de entrada? Porque eu não tenho especificado o modo, né? Se é in, out ou in, out. Então, se eu não tenho modo, o padrão é in, tá? E ela recebe também um dado tipo inteiro, tá? O int. E o que ela retorna? Ela retorna, então tem aqui o modo out, né? Dizendo que é um parâmetro de saída. Ela retorna o pdia, que é o nome do meu parâmetro, do tipo int. Também tem um outro parâmetro de saída chamado pmes, né? Do tipo int. E eu tenho um outro parâmetro de saída, que é out aqui, que é o pano do tipo int. E também tem um último parâmetro, né, que é o pdiano, do tipo int também, certo? Então eu tenho dois parâmetros de entrada e 4 parâmetros de saída, tá? Então a partir do momento que você recebe essa na realidade aqui são dois assuntos que eu quero mostrar para vocês, tá? Esse que é a integração, né, das funções com o banco de dados, e o outro que é como que você pode manipular os campos que são data, tá? Então, o que a gente faz no corpo dessa função? Então, é essa, daí tem o delimitador inicial da função e o delimitador final, daí end, begin, end, certo? Então, aqui dentro, entre o begin e o end, eu vou estar especificando a minha regra de negócio. Então,
a minha primeira variável de saída, que é o pdia, o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando uma função de data chamada extract, certo? Então, essa função extract, o que ela faz? Ela está pegando o dia, o day, from $1, correto? Então, essa função ela permite que eu pegue partes de uma data, de um campo que é do tipo data. O que é o $1? O $1 é o meu primeiro parâmetro que eu estou passando aqui, correto? Que é do tipo date. Como eu não especifiquei um nome para esse parâmetro, eu estou utilizando o $1. Lembra que eu falei para vocês que se nós não especificarmos os nomes dos parâmetros, a gente tem que pensar que esses parâmetros é como se fosse um vetor e cada posição desse vetor, né, é acessada o nome desse vetor é dólar, e cada posição começa no 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, dependendo da quantidade de parâmetros, tá? Então, essa função extract, a sintaxe dela é essa. Então, extract, daí o que você deseja, né, da data, então nesse caso eu quero o dia, from $1, certo? Então, eu estou atribuindo para o meu pedido. Nesse caso, a única coisa diferente aqui é a questão do uso dessa função extract a partir do parâmetro, tá? Mas eu também posso pegar dados de tabelas do meu banco de dados que a minha função está associada, correto? Então, nesse caso aqui, ó, eu não tenho não é de nenhuma tabela, porque eu não tenho uma cláusula from, correto? Mas já nessa segunda opção aqui, ó, o que eu estou fazendo? Ó? Eu estou dizendo que a variável pmês, a variável pmês não, o meu parâmetro seria pmês, ele está recebendo a função extract, daí do mês, então ao invés de eu utilizar day, eu utilizo month, certo? Month from nascimento. Daí, o que é esse nascimento? Nascimento é um campo da tabela de pessoas, onde o código é igual ao $2. O que é o $2? É o meu segundo parâmetro. Vocês têm que tomar um cuidado. Na semana que vem a gente vai entrar na parte de laços, certo? Essa forma aqui que eu estou atribuindo para uma variável, um valor, né, a partir de uma tabela, sempre eu vou ter que ter um mapeamento 1 para 1, certo? Eu não posso retornar, por exemplo, assim, todas as datas de nascimento e atribuir para um valor, todos os meses de nascimento e atribuir para um valor P mês, correto? Então, ele tem que ser um mapeamento 1 para 1, porque aquela variável vai poder receber somente um valor, certo? Então, nesse caso aqui, como é que eu garanto que o PMES vai receber somente uma data de nascimento específica? Nessa cláusula where aqui, quando eu estou dizendo que o código, que é a minha chave primária lá na tabela de pessoas, recebe o código da pessoa que eu estou passando por parâmetro, correto? Então, nesse caso, eu estou pegando a data de nascimento de uma pessoa específica, tá? Então, essa variável, como ela é um tipo inteiro, eu não consigo retornar vários valores. Depois a gente vai ver um tipo chamado record. Esse tipo record, daí sim, eu consigo retornar vários valores, tá? Quando a gente vê a parte lá de cursores, né? A gente vê isso. Então, nesse caso aqui, eu estou pegando, então, a partir de uma tabela, pegando o mês da data de nascimento de uma pessoa, cujo código eu estou passando por parâmetro para a minha função, tá? Então, sempre lembrar que se vocês forem utilizar dessa forma aqui, tem que ter um mapeamento de 1 para 1 entre a variável e o retorno da minha consulta. Ou seja, a minha consulta só vai poder retornar um valor para atribuir aquela variável do tipo integer, tá? Outra maneira que eu posso fazer isso, né? Então, eu faço a mesma coisa, só de maneiras diferentes, tá? Ao invés de eu pegar a variável e dizer que ela recebe, né, alguma coisa, eu posso dizer o seguinte, ó, select, daí então eu quero pegar o ano do nascimento, tá? Então, da mesma data de nascimento. Essa data de nascimento é um campo que eu tenho lá na tabela de pessoas. Aqui eu também estou utilizando a função extract e eu estou pegando esse DOI. Esse DOI é Day of Year. Então, assim, ele te dá o dia do ano, tá? Então, por exemplo, se eu pegar dia 1 de 1 de 2021, é o dia 1, certo? Se eu pegar lá o dia 1º de fevereiro,
de 2021, ele é o dia 32, correto? Então, ele te dá o dia do ano, o dia corrido, tá? Daí, foram pessoas onde o código é igual a 2, então é o dólar 2, que é o parâmetro do código da pessoa que eu estou passando aqui. E daí, nesse caso aqui, o que tem de diferente? Eu utilizo essa cláusula chamada into. Então, o into é como se fosse uma atribuição, correto? Então, o que ele faz? Ele vai pegar o meu parâmetro P ano, ele vai receber o primeiro valor que retorna a minha consulta. E o segundo parâmetro, P dia ano, ele recebe o segundo valor que retorna da minha consulta. Se eu tivesse mais variáveis ou parâmetros que eu precisaria buscar dados, eu poderia ir botando vírgula aqui. Conforme o que eu vou selecionando, eu vou atribuindo para os seus respectivos para suas respectivas variáveis ou parâmetros, tá? O que vocês têm que cuidar? Que essa forma de utilizar também, ela tem que ter um mapeamento 1 para 1 entre a variável e o resultado da consulta, certo? Então, é por isso que eu tenho aqui, a garantia que eu tenho esse mapeamento é que o meu código, que é chave primária lá na tabela de pessoas, está recebendo o código da pessoa. Então, se ela é chave primária, eu tenho a garantia que aquele valor não irá se repetir dentro da minha tabela lá, tá? Então, por enquanto, essas são as duas maneiras de nós fazermos a integração, né, das funções com o banco de dados, certo? Dúvidas, gente? Professor? Não estou escutando vocês, mas... Deixa eu ver aqui. Tem uma tentada agora conversar comigo. Olá. Agora sim, agora estou escutando. Dúvidas? Ô, professor, como é que passa... como é que chama a função? Como é que passa os parâmetros? Tá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, depois que você... Eu não estou escutando nada. Também eu não tô escutando. Estão me escutando agora? Agora sim. Agora sim, tá. Beleza. Então, olha só. Eu não sei quem é que fez a pergunta ali de como que passa os parâmetros para a função, né? Como é que a gente executa essa função, tá? Então, a primeira coisa é você criar a função, tá? Então, criei a minha função aqui. Bom,
Eu vou dar uma olhada se lá em pessoas eu tenho já o campo nascimento. Deixa eu ver aqui. Asterisco from pessoas. Professor, não tá aparecendo na tela aqui. Ah, a tela. Agora tá ok? Parece. Sim. Beleza. Então, olha só. Depois, então, a primeira coisa é criar a função, certo? Selecionei aqui. Fiz a criação da função. Agora eu quero ver lá em pessoas se eu tenho a data de nascimento. Eu não tenho lá. Eu vou adicionar esse campo, tá? Alter table pessoas add nascimento pelo tipo date. Tá, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lá em pessoas e vou adicionar algumas pessoas lá, tá? Vou fazer insert aqui mesmo, insert into pessoas, valores, código 1, Pedro é funcionário, é cliente, e a data de nascimento do Pedro é 2000, mês 10, dia 12. Vou botar a pessoa 2 também, aqui, que é a Maria. Mês 4, dia 10, tá? Inserindo duas pessoas lá. Beleza. Então agora eu tenho duas pessoas na tabela lá de... Duas pessoas cadastradas, né? Na tabela de pessoas, tá? Então agora olha só. E agora eu vou chamar a minha função. Como é o nome da minha função? É f underline testa atribuição. Então para me chamar a função eu vou dizer select o nome da minha função, f testa atribuição, e passo os dois parâmetros de entrada. Quais são os dois parâmetros de entrada? Um date e um int. Então, lembrando que esse date ele vai ser utilizado para mostrar esse tipo de atribuição aqui, certo? Day from $1. E o segundo parâmetro é o que eu estou utilizando, que é o código da pessoa para ele buscar os dados, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu estou passando, então, essa data de nascimento e eu quero passar aqui a pessoa 1, só para nós testarmos, tá? Então, selecionei a função, ó, então eu passo os dois parâmetros de entrada. E aqui eu tenho os meus parâmetros de saída. Eu posso testar a atribuição assim, ó. Testa a atribuição. Então, ele vai me retornar lá o 22, que é o dia da minha data. Ele vai retornar 10, que é o dia, que é o mês da data de nascimento da pessoa de código 1. Ele vai me retornar 2000, que é o ano de nascimento da pessoa de nascimento de código 1, né? E 286, que é o dia do ano. O dia 12 de 10 de 2000, ele corresponde a 286 dias do mês de 2000, certo? Que mais? Se eu passar aqui a pessoa 2, ó, ele vai pegar esses dados lá da pessoa 2. Ó. Então, vai pegar lá o ano de 1980, o dia mês 4, né? E o dia 10 de 4 de 1980 foi o dia 101, o dia do ano. Tá? Ah, professor, mas eu posso pegar os parâmetros em separado? Por exemplo, assim, vocês estão me escutando? Sim. Tá. Sim. Posso pegar os parâmetros em separado? Pode falar. Eu entendi por que que tu... por que que tá passando a data ali, essa data de 1973. Na Não, chamada é só para mim testar essa maneira aqui, entender? Para mim pegar o dado
sem estar utilizando de uma tabela, certo? Ó, a diferença entre essa atribuição aqui e essa atribuição aqui é o quê? Que essa data de nascimento eu pego da tabela de pessoas, certo? E essa atribuição aqui, ele pega direto do meu parâmetro. Só para mostrar para vocês isso. Ok? Tá, entendi. Então, olha só. Por exemplo, assim, ó, eu quero pegar só o dia do ano, que é o P dia ano, certo? Então, eu posso fazer assim, ó. Posso utilizar testa atribuição ponto P dia ano. Eu acho que é assim, deixa eu ver. Testa atribuição. Acho que é aqui. Ponto P dia ano, talvez seja assim. Isso aí, ó. Entender? Então, eu estou pegando só um parâmetro de saída. Se eu quisesse, eu quero pegar só o mês de nascimento da pessoa que eu passei como parâmetro, correto? Então, eu posso repetir aqui, ó. Ó, eu posso repetir aqui e pegar só o outro parâmetro, certo? Então, em vez de pegar o P dia ano, eu quero pegar o P mês. Então, ele vai me retornar como se fossem dois campos, tá? Ó, o P dia ano e o P mês. Certo? Dúvidas, gente? Então, tem duas maneiras de nós pegar dados de uma tabela, certo? Ou pegando a variável ou o parâmetro e pegando direto o campo e atribuindo para ele, né? Só que tem que cuidar esse mapeamento 1 para 1. Ou utilizando a cláusula into, no caso se eu precisar de mais de um campo, né? Daí eu vou atribuindo o primeiro valor da consulta para o primeira variável, o parâmetro, e assim por diante, tá? Dúvidas? Então, já que não temos dúvidas, vamos passar para a atividade aqui, tá? Então, essa atividade eu vou deixar para vocês fazerem até quinta-feira que vem, certo? O que vai ser essa atividade? Daí eu vou querer que vocês entreguem essa atividade que a gente vai contar aí como se fosse um trabalho de vocês, tá? Então, é exercício de funções aqui. Então, vocês vão me entregar somente o arquivo .sql, tá? Com as funções que vocês fizeram. Vou pegar aqui. Professor, Oi. eu fiquei com dúvida ali no final, na última vez que tu chamou a função. Tá. Tu pegou as duas variáveis que tu queria que retornasse da função que tu fez, isso? Nessa linha aqui, na 12? Ou Não, lá na embaixo? chamada da função. Ah, na chamada, tá. Olha só. Eu peguei os dois. Eu quero pegar o que essa função retorna, tá, Jéssica? Ela retorna 4 parâmetros, certo? O P dia, o P mês, o P ano e o P dia ano, certo? Se eu simplesmente chamar a função, ó, deixa eu botar aqui. Ó, se eu simplesmente chamar a função o que ela me retorna? Ela me retorna como se fosse um vetor aqui, entendeu? Então, ela me retorna os 4 parâmetros de saída. Mas se eu desejo pegar somente um desses valores, né? Então, eu quero pegar só o primeiro parâmetro. Nesse caso, eu quero pegar, por exemplo, assim, só o P dia ano. Então, eu posso chamar dessa forma. Eu chamo a função e digo qual o parâmetro que eu quero pegar o valor, ó. Então, olha como ele me retorna aqui, certo? Se eu desejar pegar 2 parâmetros separados, eu chamo a função novamente, que foi o que eu fiz aqui. Ou tu bota uma vírgula, chama a função de novo e recebe o outro parâmetro. E chama o outro parâmetro, entendeu? Daí tu chama ela 2 vezes e ela vai pegar 2 parâmetros separados. Daí.
Entendi, beleza. Oi? Entendi. Entendido? Isso aí. São maneiras diferentes de você chamar a função, tá? Então, olha só. Eu quero que vocês me entreguem essa atividade, um arquivo .sql, tá? O que é essa atividade? Deixa eu pegar aqui. Funções de exercício. Então, olha só. Vou fazer 3 funções, tá? A primeira é que ela faz o quê? Ali da tabela de pessoas, tu vai chamar a função e ela vai te retornar o maior código mais um da tabela de pessoas. Então, nesse nosso caso aqui, ó, quando eu fizesse minha função, quando eu chamar ela, qual o valor que ela teria que me retornar? O maior código mais um. 3? 3, né? Daí depois, se eu tivesse 1, 2, 3 aqui, ela teria que me retornar 4 e assim por diante, tá? Então, isso que tem que fazer a primeira função. Como é que eu pego o maior código de uma tabela? Select, max, código, from, nome da tabela, certo? E atribui para a variável e soma 1. Certo? Bom, tranquilo, gente? O item 2, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam uma função que calcula a idade de uma pessoa, tá? Então, por exemplo, essa função recebe como parâmetro a data de nascimento e, a partir da data de nascimento ela retorna a idade. Então, por exemplo, assim, como é que eu posso calcular a idade? Eu posso pegar o ano de nascimento, no caso o ano de hoje menos o ano de nascimento. É uma possibilidade, certo? Só que a gente tem que tomar um cuidado que, por exemplo, assim, se o cara faz aniversário lá em setembro, se eu pegar o ano de hoje menos o ano de nascimento, ele vai dar que ele já fez aniversário e ele não fez, correto? Então daí você tem que cuidar o mês, tá? E daí, dentro do mês, você tem que cuidar o dia. Então, por exemplo, assim, se o cara faz aniversário no dia 30 de março, nós estamos hoje no dia 12, correto? Então, ele ainda não fez aniversário. Então, tem que cuidar o dia também para retornar a idade correta, tá? Essa é a 2. A 3 é fazer o quê? Na tabela de pessoas, vocês vão criar um campo chamado tipo pessoa, tá? Eu acho que já tem um campo aqui chamado tipo pessoa, tá? Então, assim, ó, eu vou pedir para que vocês botem um campo assim, ó, física jurídica, ou FISJUR, correto? Então, vocês criem esse campo que é uma identificação, se essa pessoa é física ou essa pessoa é jurídica, tá? Se a pessoa é física, o que ela vai ter? Se a pessoa é física, ela tem um CPF, correto? Se a pessoa é jurídica, é J, ela tem um CNPJ, certo? Então, o que essa função vai fazer? Ela vai... Deixa eu pegar aqui. Ela vai... Então, vocês vão ter que criar lá no projeto de vocês vão ter que criar esse campo. Deixa eu botar aqui. Alter table, pessoas, add, por exemplo, FIS, underline, jur. Para mim, você saber se é físico ou jurídico. Que vai ser um char de 1. Correto? E daí vocês também vão criar um campo. CPF, que é um char de 11. E vocês vão criar um campo CNPJ, que é um char de 14, não, CNPJ. Isso. Então, olha só. Quando você for lá em pessoas, você vai ter essa situação aqui, ó. Daí, se a Maria, o Pedro, vamos botar, se o Pedro for F, ele vai ter CPF.
certo? Se o Pedro for J, o Pedro não, desculpa, se a Maria for J, ela vai ter CNPJ, correto? Então, a função de vocês, ela vai fazer isso. Eu vou passar para a função o código da pessoa, por exemplo assim, código 1. Daí vocês vão testar. Se o código 1 é F, você retorna o CNPJ, o CPF. Se o código 1 fosse J, você retornaria o CNPJ, certo? Então, no caso, se eu passar o código 1, me retorna esse número aqui. Se eu passar o código 2, ele me retorna o 99999, certo? Então, é isso que tem que fazer essa segunda função aqui. A terceira função, desculpa. Tá? Então, são 3 funções que você tem que me entregar o arquivo .sql. Dúvidas? Tranquilo? Por enquanto, sim, aqui. Beleza. Então, olha só, gente. Se vocês tiverem algum problema, né, para fazer, se tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? Vocês têm o meu número do WhatsApp aí também, né? Ou me mandem um e-mail, e daí a gente marca um meet durante a semana aí para tirar dúvidas, certo? Ah, professor, eu não estou conseguindo fazer. Se vocês quiserem fazer também em grupos, façam em grupos e daí cada um, só daí me digam, botem no nome do arquivo, ó, fui eu, o fulano e o Beltrano que fizemos, entenderam? Então vocês podem botar só coloquem o nome das pessoas ali, para mim saber quem que fez, tá? No início do arquivo lá. Certo, pessoal? Mais alguma coisa? Tranquilo? Tranquilo. Então tá. Então nós encerramos por aqui e daí já vocês podem aproveitar esse tempo para já iniciar a fazer essa atividade aí, tá bom? Valeu então, bom final de semana a todos aí, tá? Fiquem bem. Beleza. Valeu, Bom pra ti fim também. de semana.